Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos. Agradeço a oportunidade de trabalho que essa casa tão querida me proporciona. Eu agradeço a presença de vocês, espero que todos vocês estejam bem e agradeço a Deus por permitir que eu esteja aqui mais uma vez nessa casa abençoada para conversar com vocês sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começar, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa pequena prece de abertura. Peço a todos que relaxem, sentem-se confortavelmente, elevem os pensamentos a Deus e, por favor, me acompanhem. Mestre Jesus, nos dê forças, nos abençoe, para que possamos avançar com o facho de amor que nos brilha no entendimento e no coração. Que possamos dignificar o estudo de hoje, carregando com alegria e sabedoria o fardo de nossas responsabilidades, e que hoje e sempre seja feita a vontade de Deus. Que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, o tema que escolhemos para o nosso encontro de hoje é a arte da aceitação, e está inspirado no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados os aflitos. E a ideia de falar sobre aceitação é porque eu acho que essa é uma forma nova da gente encarar a vida, abrindo espaços e oportunidades dentro da nossa alma para que os acontecimentos do dia a dia nos ajudem a evoluir. Praticar a aceitação também, no meu modo de ver, é aprender a relacionar-se consigo mesmo, com os outros e com a vida, no geral. Praticar a aceitação também é aprender a diferença entre resignação sem compromissos e a aceitação ativa. É deixar de culpar os outros e parar de se sentir vítima de tudo e de todos. Enfim, praticar a aceitação é aprender que o Espiritismo não é uma doutrina conformista, mas sim uma doutrina de luta contínua para a nossa própria autossuperação. Vocês já viram que eu gosto desse assunto, não é? Mas só por estar aqui, eu já sinto que meu dia está sendo bastante especial. Eu me sinto feliz por estar aqui, me sinto feliz por poder falar com vocês sobre o Evangelho, sobre a aceitação, eu me sinto feliz de ter a companhia de vocês. Fala a verdade, isso não podia ser a definição de um dia perfeito? Poderia ser, né? Não seria bom se todos os nossos dias fossem assim, cheios de alegria, cheios de felicidades, né? de realizações, mas, infelizmente, nem todos os dias são assim, tão especiais, né? Infelizmente não são. Todos nós, sem exceção, nós temos na vida um dia daqueles, ou muitos dias daqueles dias em que a gente se sente desanimado, que a gente se sente pequeno até, a gente se sente, ou então se sente de mal com a vida, né? Aquele dia que você achou que nem devia ter levantado da cama. Você sabe como é ter um dia ruim? Parece que tudo dá errado. O seu chefe está de mau humor, você quebra a sua caneca preferida, você toma uma multa de trânsito, derruba café na sua camisa limpinha, ou pior ainda, derruba café na camisa branca de outra pessoa, né? Enfim, um dia ruim é aquele onde uma sucessão de pequenas coisas, ou de grandes problemas, né, vão se acumulando conforme as horas vão se passando. A gente não gosta disso. Mas mesmo que a gente preferisse que as coisas fossem diferentes, nós temos que admitir e reconhecer que há coisas e aspectos da nossa vida que a gente não tem como modificar completamente. Só de reconhecer isso já é um sinônimo de aceitação. Mesmo que você aceite com relutância, mesmo que você aceite ressentido ou com ressentimento, mesmo que você aceite de coração aberto totalmente, né? Isso é sinônimo de aceitação. Aliás, esses são os 3 tipos de aceitação que eu vou falar com vocês hoje. Aceitar com relutância, por exemplo, é aceitar um trabalho que você não gosta de fazer, mas se faz, porque ou você é pago por aquilo, ou porque alguém tem que fazer, mas você aceita com relutância. Aceitar com ressentimento é um pouco diferente. É você aceitar, mas não se conformar com aquilo. Por exemplo, quando alguém lhe pede desculpas e você aceita com relutância, você aceita porque não tem jeito de não aceitar, mas certamente você não aceitou de coração. É uma pena, amigos, porque em situações assim, nós podemos desperdiçar o aproveitamento que essa prova dolorosa ou desagradável nos oferece. Cada uma dessas coisas, aspas, ruins, que acontecem na nossa vida, é uma oportunidade que a gente pode ter de aprender alguma coisa, desenvolver alguma qualidade, se conhecer melhor
E quando a gente não aceita, né, a gente realmente desperdiça essa oportunidade. E quando a gente não aceita, porque a gente não aceitou, a gente corre o risco, e quase certamente vai acontecer, de a gente ter que passar de novo pela mesma experiência, até que a gente acabe aprendendo a aceitar completamente, aprendendo a aceitá-la de coração. O terceiro tipo de aceitação é essa que eu estou falando para vocês, a aceitação total, que é quando você aceita alguma coisa com alegria. Por exemplo, quando alguém lhe oferece flores, você não aceita as flores com gratidão, com alegria, você não fica feliz com isso, né? Essa é a aceitação total. A gente devia aceitar tudo dessa mesma maneira. Ah, mas tem outro tipo de aceitação que eu quero falar com vocês, além dessas três. É a aceitação do inevitável. Inevitáveis são aquelas situações que aparentemente não dependem de nós. Morte, por exemplo, doença, catástrofes, né? Grandes desastres naturais. Esse tipo de situações, às vezes, são até mais fáceis de aceitar, porque você pensa assim, não dependeu de mim, né? O terremoto provocou tal coisa, então você se sente até um pouco melhor, você não tem que praticar aceitação. Exceto se esse desastre causou algum mal a você, né? Aí você tem que praticar realmente a aceitação. Mas por que não devemos aceitar? Né? Por que nós temos que aceitar? Isso tem uma razão para isso? Tem. Primeiro, porque nada acontece por acaso, né? E quando alguma coisa dessa nos atinge, ela vai doer exatamente no local onde a gente mais precisa de remédio. E é nesse momento que aceitar, mas com sabedoria e serenidade, o que nos é oferecido por essas situações e pessoas, que vai nos possibilitar aquela maturidade que nós precisamos ter em nossas ações e nossas reações. Isso significa aceitar também. Então, ter um dia difícil, passar por um problema, isso é uma coisa comum. Acontece com você, comigo, com o seu vizinho, acontece com qualquer um. Mas a grande dúvida é o que fazer quando a vida nos presenteia com esses dias tão difíceis, um dia daqueles. Você é diferente de mim, eu sou diferente do outro, todos nós somos diferentes. Como cada um de nós é diferente, as opções de o que fazer quando a vida nos presenteia com uma situação difícil, as opções também podem variar bastante. Então, tem aquelas pessoas que resolvem abandonar tudo e voltar para casa, se enfiar na cama, se cobrir com o cobertor, esperando que a maré de coisas ruins desapareça. Como a avestruz que coloca a cabeça na areia, esperando que os problemas desapareçam, né? Tem também aquelas outras pessoas que resolvem enfrentar o dia com bom humor, com prudência, fazendo o que ele puder fazer para poder resolver as situações adversas, né, que vão aparecer na sua frente ou que apareceram na sua frente. Essa escolha de que caminho tomar é muito pessoal. E por ser pessoal, eu praticamente acho que não existe escolha certa ou escolha errada. Cada um toma a escolha que o seu livre-arbítrio lhe ditar, né? Mas, na verdade, tudo depende mesmo da disposição de enfrentamento, da disposição de aceitação dos problemas que cada um tem na sua vida. Eu acho que alguns de nós estão mais preparados para vivenciar qualquer tipo de experiência na vida, positivas ou negativas. Esse tipo de pessoas são as pessoas mais abertas, dispostas a encarar tudo assim que vem para frente sem desistir. São aquelas pessoas que, mesmo no momento da partida desse mundo, ainda assim não se rendem, ainda tem um bom ânimo, ainda tem um restinho de otimismo, né? Mas a maioria de nós não é assim. A maioria de nós tem um limite muito baixo de aceitação daquilo que não nos convém. E, normalmente, isso vai levar a gente a duas alternativas, sendo que a primeira é aquela que a pessoa grita aos quatro cantos do mundo como ele está insatisfeito, como ele está infeliz, ele desconta no primeiro, no segundo, no terceiro, e todos que passarem na frente dele, né? E a segunda, então, é pior ainda, ele fica amargurado com aquilo que aconteceu, ele acaba achando que só ele no mundo passa por aquilo, ele mergulha num mar de revoltas, de mágoas, ele fecha as portas para todos, né? Fechando as suas portas de relacionamentos. Na verdade, ele cria um casulo de proteção em torno de si, né? Até porque se ele falar com alguém, vai falar alguma bobagem e tal. Gente, ficar revoltado, ficar amargurado, não vai fazer diferença alguma nos acontecimentos. Ao contrário, a revolta vai até aumentar a carga negativa que nós estamos presos mentalmente naquele momento.
Então, se revoltar é contraprodutivo, não é indicado nesses casos. Nunca é indicado, na verdade, né? Nós precisamos entender que, como a gente vive no mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos todos os dias às intempéries próprias desse estágio de desenvolvimento nosso e do nosso planeta. Isso, então, significa que situações assim serão frequentes para nós. Você está falando assim, serão ou não? São frequentes para nós, né? São frequentes para nós. E nós devemos fazer o que nesse momento? Nós devemos agradecer por essas situações difíceis, porque elas são muito úteis para nós, porque elas nos ajudam a criar logo a sabedoria que a gente precisa ter para poder enfrentar os outros difíceis que virão ainda. Mas, como eu falei antes, como a gente nem sempre aprende com as experiências que passamos, o mais comum é que a gente seja submetido a elas novamente. A gente fica de recuperação, fica de segunda época, a gente é reprovado, e a gente vai passar de novo pela mesma prova. Né? A gente vai passar por essas repetições cansativas, até que chega um momento que finalmente a gente consiga assimilar o aprendizado, que a gente se liberta, não precisa passar mais por aquilo. Tem muitas situações que cobram de nós a aceitação. Querem ver algum, por exemplo? A vida nos cobra a aceitação do passado. E é natural, até porque nenhum de nós pode mudar o passado, não é? Então, situações que aconteceram na minha infância, por exemplo, eu não posso mudar. A minha ascendência, eu não posso mudar, não posso fazer nada em relação a isso. Já aconteceu, é passado. Né? Eu, como encarnado, não posso fazer mais nada em relação a isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que entender que o passado foi útil para me transformar no que eu sou hoje, para transformar você no que você é hoje. E se você não está satisfeito com alguma coisa, você não deve se acomodar. O que você tem que fazer é tentar mudar suas atitudes com relação a você mesmo. Né? Você pode organizar melhor a sua vida pessoal, você pode consertar qualquer dano que você, porventura, tenha causado para você e para outras pessoas. O que você não pode fazer e não deve fazer é se tornar uma vítima do seu passado. O passado é bom onde ele está, lá atrás. Né? A sua vida é hoje, é o futuro. Então, eu tenho que aceitar os pensamentos que são relativos ao meu passado, que eu não posso mudar. Mas eu tenho que aceitar sem qualquer tipo de remorso, eu tenho que aceitar sem raiva, sem tristeza, mas eu tenho que estar ciente de tudo que eu posso mudar a partir de agora. E é importante eu não ter remorso, ressentimento, raiva, porque se eu não tenho isso, esses sentimentos tão negativos, nada vai me segurar no passado, nada vai me segurar a culpa ou ao sofrimento. Então eu tenho que me libertar do passado, aceitar a situação que eu tenho e pensar no futuro. Tem muita coisa que a gente desejaria que fosse diferente, eu sei disso. Algumas coisas a gente pode tentar mudar, outras coisas a gente não vai conseguir, né? Tem coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, você pode pensar assim, eu queria ter estudado mais, eu queria ter me formado em tal faculdade, não na faculdade que me formei, ou eu queria ter me formado. Já acabou, já passou. Né? Se você quer fazer alguma coisa em relação a isso, comece uma faculdade agora, mas você não pode mudar o que já aconteceu no passado. Então, tem que aceitar, você não pode mudar isso aqui. Eu sou uma pessoa indisciplinada, na parte financeira, ou na minha parte de relacionamento, isso, aquilo, tal. Ué, torne-se mais disciplinado, né? Então, isso aí talvez você possa mudar. Tem coisas que você não vai poder mudar. Por exemplo, eu devia ter dado mais atenção aos conselhos que eu recebi quando era pequeno. Meu avô, meu tio, meu pai me deram muitos conselhos. Eu sempre fui surdo a esses conselhos. Você não pode mudar mais. Seus tios, seus avós já foram, né? Eu queria não ter falado certa coisa para aquela pessoa. As palavras saem da sua boca, você não pode fazer mais nada. Você não pode recuperar isso aí. Eu queria ter nascido em outra família, outro lugar. Você também não pode mudar mais isso. Até porque isso é uma família que você precisa, tá? Você compreende disso. Eu queria ter nascido mulher ou homem, de acordo com o que você é hoje. Também você não pode mudar. Pense nisso por uma outra encarnação, porque nessa você não pode mudar mais. Então tem uma série de coisas que eu tenho que aceitar porque eu não posso mudar. Eu tenho que aceitar o fato de que eu sou homem e ser o melhor homem que eu posso ser. Eu tenho que aceitar o fato de que eu sou mulher e tenho que ser a melhor mulher que eu puder ser. Nada disso então pode ser mudado. Então você rejeitar o passado, ou culpar os outros pelos acontecimentos do passado,
não vai alterar em nada a sua vida. Pelo contrário, só vai aumentar a sua insatisfação. Ah, eu queria ter feito a faculdade tal, né? E meu pai não deixou, por exemplo. Não adianta você culpar seu pai, né? Hoje já não adianta mais você culpar seu pai, né? Só vai causar o quê? Rejeições, insatisfações, eventualmente ressentimentos e assim por diante. Mas, por outro lado, se você aceitar o que você não pode mudar e, ao mesmo tempo, você analisar o passado, isso pode tornar você livre para buscar aquelas mudanças que você está precisando hoje. O passado, como eu falei para vocês, é bom, como escola, né? Visitar o passado para aprender é ótimo. Aceitar o que você não pode mudar do passado, melhor ainda. Juntar essas duas coisas, aceitar o passado e analisar o que aconteceu, você vai conseguir realmente trabalhar muito mais firmemente na sua mudança, na sua reforma íntima. Você pode pensar, por exemplo, que você gostaria de mudar a sua família. Eu não quero aceitar minha família como ela é, eu quero mudar minha família, né? Você precisa se lembrar o seguinte: nós não temos a família que desejamos, mas temos a família que a gente precisa para progredir. Às vezes, a gente não aceita a nossa família como ela é, mas como eu falei para vocês, aliás, quem falou foi o Chico, né? Ninguém nasce na família errada. Nós sempre desejamos que eles mudassem para que a gente pudesse amá-los mais ou amá-los, né? Mas, na verdade, o problema não é da nossa família, o problema é nosso. Nós é que precisamos aprender a amar uma pessoa como ela é. E amar uma pessoa como ela é não nos impede de perceber seus pontos fracos, reconhecer suas fraquezas, né? E também não nos impede de nos esforçarmos para apoiar os pontos positivos que ela porventura tenha. E certamente, se você procurar, você vai encontrar os pontos positivos. Nós também não somos perfeitos e ninguém é melhor do que ninguém. Alguns são mais conscientes que os outros, mas diante da vida nós somos todos iguais. Cada um vive seu processo, cada um trabalha suas experiências, mas somos todos iguais. Por isso que eu acho também que um problema muito difícil que nós temos de aceitação é aceitar a nós mesmos. A gente não deve sentir culpa pelo que nós somos, por sermos como somos, ou por aquilo que não conseguimos ser. Nós não podemos sentir culpa por isso. Mais uma vez, estamos culpando o passado por algumas coisas que são nossas. Mas o que nós devemos fazer é reconhecer nossos erros, tentar corrigi-los, dar o melhor de nós. Lembra sempre que é o seguinte: nós temos que saber que cada um de nós tem os seus limites. Então, você vai fazer muita coisa a caminho da perfeição nessa encarnação. Mas tem coisas que você só vai superar através de várias encarnações. 1, 2, 100, não sei quantas, né? Mas dentro do seu limite, faça o melhor que você puder, dê o melhor que você puder dar, né? Para que você possa ser mais próximo daquilo que você quer ser. Pare de fantasiar que você poderia ser outra pessoa, né? A gente desgasta muita energia nossa pensando em ser igual a fulano. Eu queria ter a vida de ciclano. Além de ser uma coisa invejosa, certo? A gente gasta muita energia e a gente fica o tempo todo carregando máscaras, mostrando que somos quem não somos na realidade. Desgasta muito no final do dia. Você se sente cansado de agir dessa maneira, fingindo ser quem você não quer ser, quem você gostaria de ser. Seja como você é, corrija os teus pontos fracos, fortaleça os teus pontos fortes, né? Então, a gente precisa se aceitar. Mas você precisa aceitar também os outros. Nós precisamos aprender a aceitar todas as pessoas, todas as circunstâncias, exatamente como elas são, sem querer mudar, querer que elas sejam diferentes. Nós não temos esse direito de querer mudar as outras pessoas, né? A forma como a gente aceita as situações e as pessoas, isso determina o grau do nosso adiantamento, determina quanto o nosso espírito já evoluiu. E olha que coisa boa, cada vez que você assimila uma lição sobre esse assunto aí, você deixa de passar por essa situação. Não falamos nisso há poucos minutos, né? Então, vamos aceitar as situações das pessoas como elas são. Como fazer isso? Você sabe como fazer isso? Vou te dar umas dicas. Primeiro, para aceitarmos as situações mais facilmente, você não deve ficar preso ao passado. Nós acabamos de falar sobre isso. Mas você precisa também aprender a perdoar o outro. O perdão é fundamental para que você possa passar a praticar a aceitação.
Segundo ponto, você tem que entender que o que a vida nos dá nem sempre é o que você quer ou o que você espera. A vida dá o que ela dá. O que nós precisamos, que a gente nem sabe disso. Terceiro ponto, saber que nós sempre podemos encontrar alguma coisa positiva em qualquer situação, em qualquer pessoa. Tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Bondade no coração, você sempre vai achar uma coisa positiva em alguém ou em algo. Quarto, lembre-se também da prece. Lembra de pedir apoio aos nossos amigos espirituais que sempre vão nos socorrer quando a gente pedir esse socorro, né? Poxa, eu estou numa situação complicada, eu não sei o que fazer em relação, por exemplo, ao meu relacionamento, ao meu filho, ao meu marido, coisas que valem. Pede apoio, pede ajuda, né? Não tem vergonha nenhuma de você pedir ajuda nesse momento, pelo contrário. Algum dia seremos nós, os espíritos, que vão socorrer alguém. Peça essa ajuda. E por último, quando você estiver passando por muitas dificuldades na vida, além de você fazer sua prece para os amigos espirituais, abra o Evangelho, busque ajuda nos ensinamentos de Jesus. Um desses ensinamentos em especial pode nos dar muita coragem, pode levantar nosso astral. Ele fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembre dessas palavras, ore com fervor. Eu duvido que depois que você pensar nisso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu duvido que você não fique mais animado. Jesus está nos fazendo um convite, né? Melhore teu ânimo. Eu passei por tantas dificuldades e venci o mundo, você também pode vender. Então eu duvido que você não fique mais animado, mais disposto para enfrentar e vencer as dificuldades que aparecem para você. Essa mensagem é uma mensagem consoladora. Kardec já pregou no Espiritismo, no Evangelho, mas ela reafirma esse convite tão gratificante para nós, que Jesus pede para você ter bom ânimo diante da adversidade, diante da aflição, diante dos desafios da vida, né? Você tendo esse bom ânimo, você vai conseguir vencê-los. Jesus prega que você tem que ter bom ânimo para renovar suas forças íntimas. Está acabadão, está meio caído, renove suas forças íntimas, né? Tem que ter bom ânimo para manter sua saúde e sua fortaleza mental, porque realmente o desânimo, a tristeza tal, pode acabar provocando doenças físicas, doenças mentais. Então renove teu ânimo para manter sua saúde em dia, para manter tua cabeça em dia. Jesus convida: tenha bom ânimo na prática do bem, no cumprimento dos deveres morais, para que você possa merecer a paz na consciência. Então, quanto mais caridade você fizer, mais em paz estará a tua consciência. Tenha bom ânimo para praticar o bem. Tenha bom ânimo na tua atitude mental, para que você possa mantê-la elevada. Passe otimismo através das suas palavras e ações nobres, né? Isso vai se voltar a seu favor. Tenha bom ânimo para atingir a concretização dos seus sonhos e ideais. Aliás, você tem sonhos? Você tem ideais? Você está perseguindo os teus sonhos ou está desanimado? Tenha bom ânimo para perseguir, para concretizá-los, para realizá-los. Não esqueça dos seus ideais. A gente tem muitos sonhos quando criança, a gente vai crescendo, esses sonhos vão acabando, né? Renove as tuas esperanças, renove os teus sonhos, os teus objetivos. Tenha bom ânimo para manter a sua coragem viva, a esperança acesa e o contentamento visível, que as pessoas olhem para você e também se sintam felizes. Passe esse tipo de sentimento para as pessoas. Tenha bom ânimo para atingir sucesso no trabalho, na empresa, naquilo que melhora a tua vida e a vida de outras pessoas. Tenha bom ânimo na prática da caridade por pensamentos, palavras e ações. Pense sempre o bem. Evite as palavras que ferem, evite as palavras que caluniam. Faça a caridade, pense sempre positivo e sempre coisas boas. Tenha bom ânimo no serviço útil aos familiares, aos semelhantes. Não tenha preguiça de ajudar quem quer que seja, parente ou não, não tenha preguiça de ajudar quem quer que seja. Lembre que amanhã você pode estar precisando de uma mão que possa auxiliar você a se levantar. Sustente sempre seu ânimo firme. Esse é o convite que devemos aceitar e que Jesus nos faz, né? Então, vamos aceitar de bom grado esse convite, com esse bom ânimo que ele está falando para nós, ativado. Nós vamos difundir hoje e sempre, né, a nossa doutrina,
vamos espalhar o bem, vamos persistir nas atividades nobres que geram esse progresso material e espiritual que nós tanto buscamos, vamos nos esforçar em educar e aprimorar as faculdades da nossa alma, amai-vos e instruí-vos, vocês se lembram disso, e vamos dar um bom exemplo do trabalho edificante, né? Atestando a todo mundo que a gente confia sim em Deus. As coisas estão muito difíceis, mas eu confio em Deus, né? Então não vou ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Eu vou trabalhar, mas eu confio em Deus. Não é legal? Mas nem todo mundo consegue manter o bom ânimo sempre. Há horas realmente que o bom ânimo acaba, diminui, certo? E muitas vezes esse bom ânimo acaba porque ele encontra uma grande barreira pela frente. E essa grande barreira que eles encontram no manter o bom ânimo para praticar essa aceitação é o vitimismo, a autopiedade, dó de si mesmo. Então, a pessoa que sente muito dó de si mesmo, ela não consegue ter um bom ânimo, não consegue se entusiasmar com nada. Ela se torna um coitadinho, na verdade. Essa tal de autopiedade, também se chama de autocomiseração, é uma das emoções que mais derrubam o nosso ânimo, né? Porque ele porque esse sentimento, essa emoção, transforma a criatura numa pessoa amarga, ressentida, frustrada, rebelde, né? É um alimento venenoso isso aí, que vai intoxicar o seu espírito, vai dificultar suas relações, vai promover medo, desconfiança, acaba ficando uma pessoa solitária e melancólica. Normalmente, pessoas assim, que têm esse piedade muito forte, são pessoas egoístas, são pessoas orgulhosas, né? Geralmente são assim. E que gostam de se lamentar de tudo, sentem uma grande necessidade de aprovação, né? Fazem alguma coisa, mas esperam que alguém venha, dê um tapinha nas costas, fale assim, pô, você é legal, você é bacana e tal, né? São pessoas que precisam desse reforço constante. Certamente não são pessoas que têm bom ânimo, né? Já que precisam de estímulos externos para poder continuar funcionando, né? E ter bom ânimo, pessoal, como vocês viram, é importante, porque nós temos tantas dificuldades na vida, né? Que pode ser que, diante de tantos problemas e tantas coisas, a gente pode acabar se cansando e até pensando em desistir de lutar. Se é o teu caso, espero que não seja, mas se você está pensando em desistir, tire essa ideia da cabeça, tire agora. E busque a manutenção do bom ânimo em você, né? Nessa situação que está passando hoje, seja qual for, busque o bom ânimo em você. Eu sei que é fácil para eu falar daqui, né? Então você deve estar querendo me perguntar, mas Osmar, eu estou cansado mesmo, são tantos problemas, não aguento mais. Nessa situação, como é que você acha que eu devo receber essas situações negativas que toda hora aparecem na minha vida? Como é que você quer que eu mantenha o bom ânimo e que pratique a aceitação? Meu amigo, eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, mas também nós precisamos entender que não é por isso que você vai ficar apático, vai ficar parado, né? A gente sabe que a aceitação não é a mesma coisa que ficar apático perante as situações que não agradam a você, ou ser conivente, por exemplo, com desrespeito à sua pessoa, alguém da família, alguém do trabalho que desrespeita você simplesmente aceitar. Não é isso que nós estamos falando. Nessas horas, você tem que recorrer a um bom uso do seu livre-arbítrio. É o bom uso do nosso livre-arbítrio que vai nos ajudar a tirar proveito das situações. O bom uso do livre-arbítrio pode ajudar a gente a abrir portas para dias mais tranquilos, com uma aceleração do nosso próprio crescimento espiritual. Se eu uso bem o meu livre-arbítrio e sei que tipo de atitude eu vou tomar, por exemplo, quando alguém desrespeita a minha pessoa, eu estou realmente abrindo portas para que eu tenha um dia mais tranquilo daqui para frente. Se eu, por exemplo, tomo uma decisão errada, quem sabe o que vai acontecer ali na frente, né? Então, lembre de usar muito bem o seu livre-arbítrio para que você possa aproveitar de forma positiva essas situações embaraçosas, difíceis, às vezes terríveis que aparecem para você. Não é usar o livre-arbítrio para você simplesmente aceitar a situação que se apresenta, não. Não é isso, não. É aceitar de uma forma positiva, uma forma que você acabe aprendendo com ela. E aparecem muitas coisas na vida, coisas que a gente não deseja, coisas que a gente não pediu para acontecer na nossa vida. Acontece na sua vida também? Algumas coisas que você não pediu para acontecer? Você pensa que não pediu. Você não conhece o seu plano reencarnatório. Você não sabe o que você combinou antes de encarnar aqui na Terra.
Então, muitas das coisas que acontecem com a gente fala assim, não pedi tal coisa, as coisas estão aparecendo, você planejou sim. E se você aceitar que você planejou e que aquelas coisas aconteceram porque você pediu em um certo momento, já é um meio caminho andado para você ter sucesso naquilo, né? Então, entender e aceitar essas dificuldades pode fazer toda a diferença na hora de você ter que suportar essas adversidades. Lembra lá do capítulo 5, no item 3 do Evangelho que eu falei para vocês? O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Depende de nós. O Evangelho deixa claro que nós vamos sofrer mais ou menos de acordo com a forma que a gente aceitar, que a gente encarar a vida terrestre, né? Então, analisando a vida pelo prisma espiritual, procurando compreender o que Deus está designando para cada um de nós, né? Isso pode nos ajudar a nos fortalecer, a nos proporcionar aquela serenidade que nós precisamos perante a dor, perante o sofrimento. Não é só o Evangelho que fala disso. O Livro dos Espíritos também fala ligeiramente diferente. É a questão 920. Nessa questão, os Espíritos falam assim, vocês não podem esperar encontrar a felicidade completa aí na Terra, porque a vida nos foi dada como prova e expiação. Nós não estamos num planeta de prova e expiação? A nossa vida também é uma vida de provas e expiações, né? Então, não é novidade para ninguém que a felicidade não é desse mundo. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso aí? A felicidade não é desse mundo. A gente vive numa gangorra, momentos felizes se alternam com momentos tristes, né? Mais ou menos assim. Aqui na Terra, essa escola bendita de expiação e provas, nós alternamos mesmo momentos de alegria, de tristeza, de felicidade, de amargura, de bem-estar com sofrimento. Tudo isso, gente, é típico desse aprendizado que a gente tem que ter para que a gente possa seguir adiante a nossa jornada evolutiva. Alegrias, tristezas, felicidades, amarguras, bem-estar, sofrimento, todas essas são matérias da nossa escola da evolução espiritual. Temos que passar por todas elas. Eu vou fazer só um pequeno parênteses agora, para que vocês não me achem pessimista demais quando eu falo que esse aqui é um mundo onde não vai ter felicidade, que a felicidade não é desse mundo, tal. É quase verdade. Porque a Terra é mesmo um planeta de provas e expiações, não é? Aqui na Terra, as alegrias e as tristezas se sucedem o tempo todo, talvez até com predominância das tristezas, mas isso não quer dizer que a gente nunca teve ou não tem na Terra pessoas felizes. Nós temos muitos exemplos na história de espíritos que passaram pela Terra, espíritos elevados, que encontraram o que é felicidade. Mas não encontraram a felicidade aqui em valores materiais, mas sim em valores espirituais. Vejam, é uma outra régua. Nós estamos medindo a felicidade por valores materiais. Esses espíritos, como Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, eles eram felizes e foram felizes aqui na Terra, mesmo sem as condições que a gente considera como ideais. Uma bela casa, um belo carro, família, isso, aquilo. Mas talvez por isso mesmo eles foram felizes, porque colocaram os bens espirituais acima dos bens materiais. Então, a Terra não é um lugar que você vai encontrar felicidade, mas tem gente que encontra. Por quê? Os valores espirituais são mais importantes do que os materiais para esse tipo de espírito. Pense nisso, mas a gente vai voltar ao nosso tema então agora. Os espíritos também dizem para nós que depende da gente, depende de nós, suavizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. Acabei de citar para vocês exemplos de espíritos felizes aqui na Terra. Eles escolheram os bens espirituais do que os materiais. E é isso mesmo. Tudo na vida aqui é uma questão de escolha, uma questão de livre-arbítrio. E como tudo é uma questão de livre-arbítrio, nós podemos sempre escolher encarar a vida terrestre com revolta, com indiferença, com desespero, né? Cada vez que acontecer alguma coisa, você se jogar no chão, bater a cabeça na parede, você pode escolher isso aí. É sua decisão, é o seu livre-arbítrio. Mas seria essa a melhor escolha? Eu acho que não. Para mim, a melhor maneira, a maneira mais sábia da gente encarar a vida terrestre é seguindo o conselho dos amigos espirituais. O que eles dizem para nós? Aceite. Então, a melhor maneira de a gente encarar a vida terrestre é aceitando as coisas que Deus colocou em nosso caminho. Muitas delas, coisas que nós pedimos para passar por elas.
né? Aceitando as coisas que Deus coloca no nosso caminho. Não é se revoltando, né? É só compreendendo, aceitando esses males e problemas, é que a gente vai poder suavizar nossos males e as nossas dificuldades. Aí você deve estar pensando, mas eu tenho mesmo que aceitar, concordar com tudo? E se eu aceitar, será que eu não vou me transformar numa pessoa conformista? Vou ser uma pessoa passiva, sofrida e frustrada? É verdade. Para algumas pessoas, a aceitação é alguma coisa negativa. Para outras pessoas, a aceitação é uma coisa boa. Tudo depende da forma em que cada um entende a aceitação e de como age a partir desse entendimento. O Evangelho já nos ensinou, né? Que nós devemos aceitar a vida, nós mesmos, as outras pessoas, até porque aceitar a nossa realidade tal qual ela é, representa um ato benéfico na nossa vida. É uma coisa boa para nós nos aceitarmos como nós somos, aceitar a nossa realidade como nós a temos, né? É uma coisa ruim para nós invejar o outro, querer ter vida do outro, né? Aceitar a nossa realidade tal qual é, isso sim é um ato benéfico em nossa vida. Quando isso acontece, gente, quando nós temos a aceitação, nós realmente aceitamos, isso nos traz paz, nos traz lucidez mental, isso permite que a gente consiga visualizar o nosso ponto principal de partida no nosso caminho. E a gente consegue realizar de uma forma muito mais satisfatória a nossa transformação interior, né? Por várias razões. Entre essas razões, é porque eu deixei para trás os grilhões que me acorrentavam no passado. É uma pena, né, que muitas pessoas confundam o significado de aceitação com resignação, ou até com conformismo, né, e acabam compreendendo a aceitação como algo negativo. Quer dizer, essas pessoas atribuem à aceitação um significado muito diferente do que ela realmente é. Mas vamos tentar entender, então, o que é aceitação. Talvez seja melhor começar a entender o que é não aceitação, né? Mas vamos começar diferenciando aceitação de resignação. Aceitação não é resignação. Resignação significa a gente se submeter ao desejo de outra pessoa, ou então a ação do destino, né? Fica claro que resignação não é aceitação. Mas muita gente critica a nós, espíritas, dizendo que nós somos excessivamente resignados. Você já ouviu isso? Né? Você já viu que alguma pessoa dizer que o espírita é um ser frio, às vezes, é uma pessoa resignada? Não sei se as pessoas estão certas, eu acho que não. Vamos admitir que possa ser, né? Mas porque resignação, no caso do espiritismo, não é uma coisa ruim. Porque para nós, espíritas, a origem dessa resignação, ela acontece depois de uma maior compreensão dos problemas da vida. A nossa resignação não é uma sugestão mística, religiosa, uma sujeição às forças incontroláveis do destino. Nossa resignação é uma coisa racional, é uma coisa que a gente tem porque a gente já compreendeu como é o funcionamento da vida, né? A causa dos males, a causa atuais, a causa nas vidas passadas e assim por diante. Quando nós, espíritas, nos resignamos, nós não estamos nos submetendo porque nós temos medo daquela entidade superior, medo disso, daquilo. Nós estamos nos resignando porque a gente aceita a realidade a qual nós temos que nos sujeitar. E se a gente se sujeita, é exatamente porque a gente quer superar aquela realidade. Nós queremos vencer aquela realidade. Nós queremos melhorar, né? Então, não é uma resignação onde eu ponho a culpa em alguém. Uma resignação onde eu aceito para poder fazer algo de bom dela, né? Aceitação também, gente, não é o mesmo que conformismo ou vitimismo, né, que nós falamos há pouco, ou até passividade. Aceitação não é vitimismo, não é conformismo, não é passividade. Essas três palavras, conformismo, vitimismo e passividade, são formas de viver a vida onde a pessoa não busca por melhorias, não busca por mudanças, não opõe resistência ao que é ruim ou desagradável. Não são sinônimos de aceitação. A pessoa, então, que é conformista, ela aceita qualquer coisa ruim que apareça sem fazer nada, ou passivamente, tá certo? Aceitação significa aceitar algo, sim, uma situação exatamente como ela é.
mas, porém, se esforçando para proativamente conseguir evoluir e não para regredir. Vou falar em outras palavras. Aceitar é treinar a sua mente emocional. Treinar a sua mente emocional para que você entenda que deve aceitar tudo como é, enquanto ao mesmo tempo você procura agir do modo mais inteligente, mais estratégico possível para você encontrar a melhor solução para aquele problema, para aquele fato, para aquela pessoa, para aquele relacionamento, mas sempre visando a sua evolução. Para nós, espíritas, a aceitação significa uma compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento. É um processo onde a gente tem que se manter equilibrado. Tem uma história interessante do Richard Simonetti, que está num dos seus livros, que nesse momento não vou me recordar o título, que ele contava que perguntavam para o Chico Xavier como é que ele conseguia conservar a tranquilidade mesmo diante de tantas solicitações, daquelas multidões de pessoas que iam trazer de consolo, de conforto, de uma carta, né? Vocês devem conhecer a história do Chico, né? Ele atendia centenas, às vezes milhares de pessoas num dia só, varava a madrugada escrevendo, atendendo pessoas e tal. E Richard contou, outros perguntaram para ele, como é que você consegue ficar tranquilo, né? Com tantos problemas, tantas pessoas em cima de você? E o Chico respondeu com uma única palavra: aceitação. A única forma dele se manter tranquilo era aceitação. Não é legal? O Chico não era conformista. O Chico também não se fazia de vítima. Mas com a evolução que ele já tinha avançado, ele entendia que a gente precisa aceitar a vida como ela é. Que nós precisamos aceitar como nós somos. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. O Chico entendia que ele veio com uma missão. Ele sabia disso. Então ele tem que aceitar a vida como ela é. Ele entendia que ele era como ele é. Tinha problema da vista, ele aceitava como ele era. E aceitava também as pessoas como elas eram. Certo? Não é para a gente se aborrecer com alguém que veio pedir ajuda, é isso que ele pensava. Naturalmente, eu sei que você tem procurado seguir o exemplo do Chico e de outros grandes espíritos iluminados, né, que passaram pela Terra, e cada vez mais você procura aceitar as coisas como elas são. Eu tenho certeza que você faz isso, procura aceitar as coisas como elas são. Mas eu também sei que para você, para mim, para todos nós, nem sempre é fácil praticar essa aceitação, não é mesmo? Mas não é isso que a gente faz todo dia. Nós não somos obrigados a aceitar todos os dias uma porção de coisas que a gente preferia ter deixado de lado. Como é que a gente faz? A gente simplesmente aceita, a gente simplesmente se conforma, né? Bom, além das pessoas dizerem que nós somos resignados, os espíritas, muita gente também acha que nós somos conformistas. Nós somos rotulados de ser conformistas, de ser pessoas frias, como se a gente fosse pessoas, os espíritas, desprovidos de sentimentos, de personalidade. Será que isso é verdade? Você já ouviu falar sobre isso também? Ou será que as pessoas confundem um correto entendimento do que seja aceitação com conformismo? Eu estou mais para isso, que as pessoas não entendem, que nós já entendemos, né? Uma série de coisas que nos fazem aceitar o que a vida nos oferece. Isso não é conformismo. Mas, gente, esse não é um tema novo. A gente ouve hoje, mas há muitos anos se fala sobre isso aí. Vocês conhecem Herculano Pires, um grande espírita. Em 69, entre 69 e 1970, ele publicou 39 crônicas num jornal que não tem mais hoje, chamado Diário de São Paulo. Nessas crônicas, ele abordava assuntos de interesse geral, né? Que estava acontecendo naqueles momentos, mas ligado para a doutrina. Naquela época, ele usava o pseudônimo de Irmão Saulo, que também vocês devem conhecer. E um dos trechos de uma crônica, ele comentava o seguinte: uma das acusações que se faz ao espiritismo é a de levar o homem ao conformismo. Vejam, ele escreveu isso há 50 anos, 1970. Mesmo assim, essa imagem ainda é atual. Mas, para mim, é uma imagem justa. Não é justo isso aí, porque o espiritismo não ensina a gente a ser conformista. Quem nos acusa de ser conformista, talvez pensem que nós somos conformistas, como eles falam, porque eles esperam de nós um comportamento diferente. Por exemplo, esperavam que nós tivéssemos um comportamento diferente no momento em que um ente querido nosso desencarna. Eu acho que eles devem ficar espantados, porque nós, espíritos, quando perdemos um ente querido,
ao invés de desespero, a gente agradece a Deus. Na hora da despedida, para nós, espíritas, a gente dizer até logo ao ente que está desencarnando, faz muito mais sentido do que a gente falar adeus. Porque a gente tem certeza que a gente vai se reencontrar com eles. Né? A gente tem certeza disso. Talvez eles pensem também que nós somos conformistas, porque quando a doença nos atinge, nós aceitamos, nós agradecemos a Deus, porque o espírita, ele entende que está sendo vítima dos seus erros do passado e agradece. Ele agradece a doença, ele agradece a Deus, porque ele entende que a doença é uma oportunidade divina para acertar seus débitos do passado. Essa aceitação só acontece porque a assimilação dos conhecimentos espíritas nos ajuda a entender que a vida é transitória, né? A vida material é transitória. Isso nos fortalece muito para superar a saudade daqueles que partiram antes de nós, mas que não desapareceram para sempre. Essa é a consolação que o Espiritismo nos concede. E por isso que a gente não se desespera no momento da perda de um ente querido. É claro que a gente sente saudades, é claro que a gente lamenta, é claro que a gente fica triste, é claro que a gente realmente precisa de consolação às vezes. E quando você precisar confortar o seu coração, leia de novo o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que eu citei há pouco, e lembre-se das palavras de Cristo. O homem pode abrandar a amargura de suas provas pela maneira que encara a existência terrestre. Então, aquela dor tão grande, né, ela pode ser abrandada pela maneira com que você a encara. Mas por falar na maneira de encarar nossas provas, você sabia que a gente pode melhorar nossa capacidade de aceitação através de treinamento? Que a gente pode treinar para poder ter mais capacidade de aceitação? Sim, é verdade. Aceitar é uma habilidade emocional. E como muitas das habilidades emocionais, você também precisa treinar, né? Até que ela vire um hábito também. A psicologia já fala, né? Hábito é qualquer comportamento repetido regularmente que requer pequeno ou nenhum raciocínio. Então, quando a aceitação passar a fazer parte de nós, virar um hábito, que você nem precisa pensar mais sobre ela, ela realmente está incorporada dentro de você. Você já fez o seu treinamento. É algo como, por exemplo, escovar os dentes da manhã, toda manhã. Você precisa pensar para escovar os dentes, né? Já virou um hábito, você não precisa fazer mais nada para poder realizar essa ação. Bom, tem vários outros hábitos que a gente adquire na infância, são muito automáticos mesmo. Mas como a prática leva à perfeição, com o tempo você vai ver como o treino da aceitação vai trazer muitas melhorias na maneira como você enxerga o mundo, na maneira como você enxerga a si mesmo, na maneira como você enxerga os outros. E são justamente esses três tipos de aceitação que eu sugiro que você passe a tentar entender e a treinar. A aceitação da vida, a aceitação de si próprio e a aceitação das pessoas. Experimente. Você vai ver como gradativamente, não vai ser de uma hora para outra, mas gradativamente você vai se tornar uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais serena, mais pacífica. Você vai ter mais empatia com os demais, você vai ser mais paciente, quem sabe até mais feliz do que você é hoje. Treinar e adotar a aceitação na sua vida vai reduzir a sua tristeza, as suas preocupações exageradas, seu estresse. Você vai ver como se você treinar e começar a adotar a aceitação, até os seus medos e inseguranças vão acabar diminuindo também. Se é que você tem, né? Você pode não ter isso aí. Vamos ver como funciona isso aí. Vamos falar da aceitação da vida primeiro. Aceitar a vida representa a aceitação geral das situações, exatamente como elas se apresentarem para você. Mas, ao mesmo tempo, você tem que aceitar, mas, ao mesmo tempo, você tem que agir proativamente para chegar à melhor solução possível. Um bom exemplo disso aí é quando você está dirigindo e alguém bate no seu carro. Quando alguém bate no nosso carro, né, nossa primeira reação, instintivamente, é ficar com raiva, é brigar, esbravejar, reclamar do mundo de Deus, ficar preocupado com o problema, descer do carro já querendo bater em alguém, coisa assim, né? Esse, na nossa cabeça, esse é o problema, a batida no carro.
Mas não é esse o problema real. O que nós estamos chamando de problema não é o verdadeiro problema. A batida de carro é uma coisa secundária. O problema real aí é que você não quer aceitar uma situação. Você não quer aceitar a vida como ela é. Bateram no teu carro. Sim, bateram. Né? Aceita a situação e agora mude o seu foco. Mudando o foco, o problema não é mais a batida do carro, né? Mas é sim aquele obstáculo mental que você tem, que você criou na tua cabeça e que vem da falta de aceitação. Nós somos resistentes mesmo a esse tipo de coisa. Nós queremos brigar, nós queremos revoltar, nos desesperar, ficar indignados, culpar o outro, culpar nós, sentir raiva do outro, sentir raiva de nós. Você sabe como a raiva destrói, né? Você sabe como que a raiva desagrega as coisas. Então, que tal se ao invés de você pensar nisso aí, você pensar na solução? Foco na solução. E nesse caso, meus amigos, a solução proativa é buscar a solução para o que aconteceu com as pessoas que estavam envolvidas na batida. Será que alguém se machucou? Será que eu me machuquei? Será que prejudicou alguém? O que aconteceu com o carro? Né? Será que o carro está andando, não está andando? O que eu posso fazer? Foi leve, não foi leve? Como é que eu devo fazer para acionar o seguro? Vou fazer um BO? Pense na solução. Como é que você vai resolver isso? A batida já é passado. Lembra, não? Do comecinho da nossa conversa? A batida já é o passado. Não fique preso ao passado. E, principalmente, não fique preso às suas emoções negativas. Vejam a força que esse entendimento pode causar. Tudo em nossa vida, em nossas vidas, está relacionado com ação e reação. No instante em que aceitamos, soluções surgem naturalmente através da intuição. Sua mente, de repente, está livre de más energias, né? Você aceitou uma situação, naturalmente algumas intuições poderão aparecer. Ou fatos que vão trazer respostas e a saída do seu problema. Você desce do carro nervoso, tal, vai acontecer alguma coisa. Você desce do carro calmo, pensando na solução, né? E o seu companheiro de jornada, aquele que bateu no seu carro, também desce com o mesmo espírito. Num instante vocês se entendem, né? O cara e você se entendem, vão cada um para o seu lado, resolvidos, sem causar maiores problemas e maiores dívidas do seu desenvolvimento espiritual. Você não tem que aceitar de forma passiva, não é isso que eu estou falando, mas você pode e deve aceitar de forma proativa, agindo sempre para você encontrar a melhor solução para a sua vida, para aquele fato, para aquele acontecimento. Esse exemplo que eu te dei aí, do negócio da batida no carro, né? Ao invés de reclamar da vida, que é uma reação que não vai levar a lugar nenhum, é preciso agir com maturidade, né? Você tem que ter maturidade emocional para poder fazer o que precisa ser feito para solucionar o ocorrido. Senão vai ficar brigando lá até quando? Não vai levar nada. É um exemplo muito simples, eu sei que é um exemplo muito simples, né? Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, acontecem muitos outros fatos que a gente julga estar muito além da nossa capacidade de aceitação, porque a gente acha que não tem solução jamais. E aí então a gente começa a se queixar, a reclamar, a brigar. Mas quando a gente para pensar, a gente para avaliar com cuidado, a gente vê que todo esse gasto inútil de energia e frustração que a gente gastou com queixa, reclamação, com briga, etc., o resultado é o mesmo. Muitas das coisas, aquelas coisas que nos importunavam, continuam as mesmas. O problema não mudou, né? Não importa quanto você fique bravo com o problema não muda. Isso vale para todas as situações. Vale para o trânsito, vale para uma situação familiar complicada, vale para problemas do trabalho, vale para um problema complicado que apareceu que você não esperava. Vale também para soluções mais sérias, para situações mais sérias, como a perda de um ente querido, uma doença séria, um problema financeiro, né? E como eu falei para vocês, eu ainda acho que a perda dos entes queridos é o problema mais difícil para a gente lidar, né? Mesmo sabendo que a separação é inevitável na vida. Mais cedo ou mais tarde, todos nós experimentaremos essa separação. Nós sabemos também que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente a essa separação aí. Só quem passou por essa experiência pode compreender com uma propriedade. Eu estou voltando a falar sobre o assunto da perda dos entes queridos, porque eu acho que nós estamos passando muito por isso hoje. Com a pandemia, né, onde todos nós temos alguém próximo a nós que partiu, a gente não conseguiu se despedir, a gente não conseguiu dar uma palavra de carinho, a gente não conseguiu nem vê-lo nos últimos momentos, né? Então, eu achei, por bem, espero que vocês concordem comigo, a gente voltar a falar desse negócio da perda dos entes queridos, junto com o que vem a ser a aceitação. Se vocês não concordarem, né, já está aqui, já estamos falando, sinto muito, né?
E a gente sabe também que nossos entes queridos, pessoal, eles se vão por muitas razões. Doenças, Covid, por exemplo, acidentes, crimes violentos, suicídios, tem muitas razões que são causas a partir dos nossos entes queridos. Quando isso acontece, nós temos que encarar o luto pela morte de quem estava ali agora, né? Mas um segundo depois, não está mais lá. É complicado para algumas pessoas. É complicado para algumas pessoas não só pelo sentimento, mas pelo entendimento, pela aceitação, né? Graças a Deus nós somos espíritas e o espiritismo nos ajuda a compreender melhor esse processo. O espiritismo nos consola das nossas dores, nos ensina que a morte, como fim, não existe. Ele só partiu para o outro lado. Breve nos encontraremos. Isso é um consolo enorme para todos nós, né? A morte é uma transição apenas, né? Que de um plano para outro, e as coisas do lado de lá continuam as mesmas do lado de cá. Aquele amor que nos unia vai continuar nos unir. Aqueles bons sentimentos que a gente compartilhava vão continuar. A oportunidade do reencontro, a gente se vê novamente, vai continuar até mais igual do que antes. Então, por que a gente sofre tanto pela perda dos entes queridos? Por que a gente sofre tanto pela perda dos entes queridos? É verdade que o nosso conhecimento nos consola, né? Mas também é verdade que a saudade é justa. Então, a gente pode chorar sim, vamos chorar só a saudade, mas sem desespero, sem angústias, aquelas angústias insuperáveis, né? Choremos, mas choremos sem desespero. Como disse Manuel para o Chico Xavier, né? Seja educado, né? Seja educado. Você deve lembrar da história do avião, onde o avião começou a balançar e o Chico Xavier dizia, vou morrer. E Manuel chega para ele e diz o seguinte, olha, o que está acontecendo? Ah, ele vai morrer. Pois é, morra, mas morra com educação, né? A história eu contei muito mal, mas só para saber, só para voltar ao assunto. Chore sim a saudade dos entes queridos, chore com educação, porque graças ao esclarecimento dos espíritos, a gente sabe que a gente vai se encontrar em breve. Na verdade, na questão 289 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos falam que nossos parentes e amigos, frequentemente, né, eles costumam vir ao nosso encontro quando a gente deixa a Terra, porque vai acontecer conosco um dia. Que alegria saber que, ao morrer, nós vamos nos encontrar com aqueles que nós amamos e que partiram antes de nós, não é verdade? Então, a continuidade da existência após a morte do corpo físico é uma dádiva de Deus. Deus que nos ama incondicionalmente, né? E o conhecimento disto nos ajuda a superar a perda, entre aspas, é uma perda temporária dos nossos entes queridos. Conhecendo tudo isso, o principal, então, é irmos aceitando progressivamente os diferentes aspectos dessa situação, salvando o que pode ser salvo, resolvendo e melhorando o que nos resta, aprendendo a aceitar aquilo que não tem remédio, né? Essa é uma daquelas coisas inevitáveis que acontecem que a gente tem que aceitar porque não tem remédio. Até porque a não aceitação só vai trazer mais sofrimentos para aqueles que ficaram e para aqueles que partiram. Se nos lembrarmos do que Jesus nos disse, que os aflitos serão bem-aventurados, isso certamente vai nos ajudar a aceitar um pouquinho melhor essa separação temporária. A grande consolação para essa perda, a meu ver, é a certeza que nossos queridos estão nos esperando. A certeza do reencontro. Por isso que, ao nos despedirmos dos nossos entes queridos, não vamos falar a Deus. Um simples até logo vai fazer muito mais sentido para ele e para nós. Amigos, eu sei que é difícil aceitar uma perda material, uma perda afetiva, é muito difícil passar por uma dificuldade financeira, uma doença, uma humilhação, uma traição, mas a aceitação tem um poder transformador, que só quem já experimentou a aceitação vai poder avaliar. A aceitação é um ato de força interior, de sabedoria, de humildade, porque existem muitas situações que não estão no nosso controle. Por exemplo, as pessoas são como são, nós não podemos achar que vamos mudá-las. A única pessoa que você pode mudar, que eu posso mudar, somos nós mesmos. Portanto, se não houver aceitação, o que a gente vai estar fazendo, tentando mudar outra pessoa, é insensato, é insano, não tem sentido. Então, aceitar é o que vai nos trazer fé, é o que vai nos levar até a fé. É fundamental entender que aceitar também não significa desistir. Aceitar é seguir adiante, porém com otimismo.
Temos bom ânimo, uma atitude saudável diante da vida. Aceite-se como você é, aceite as pessoas como elas são, aceite a vida como ela se oferece para você. No instante que você aceita, você expande sua consciência, você se abre para receber as bênçãos da espiritualidade. Novas ideias vão surgir para conseguir na direção que você deseja, saindo desse sofrimento. Quando aceitamos, a situação que antes parecia desesperadora se transforma em um ponto de partida para novas experiências e para novas aprendizagens. O Espiritismo nos aceita aceitar a realidade para vencê-la. Olha que legal, aceitação para vencer a realidade. Então aceite. Quando você começar a aceitar, a situação vai mudar. Nós estamos aqui nessa vida porque Deus quer, pela misericórdia de Deus. Foi Deus que nos concedeu essa nova oportunidade de renascimento no corpo físico que nós estamos habitando nesse momento. Os sentimentos de amargura, de desespero, de revolta que permeiam a nossa existência são frutos das nossas dificuldades em lidar com os problemas, são frutos das nossas dificuldades de aceitar a vida como ela é. Vamos nos lembrar que todas as dores são transitórias, tudo na vida passa. Quando as dores nos alcançarem, vamos aceitar com serenidade e resignação. Vamos olhar para elas como um mecanismo da lei universal que o Pai utiliza para que a gente possa crescer em direção a Ele. Busquemos, desse modo, as fontes profundas do amor a que se reporta Jesus. Jesus que viveu o amor em todas as suas formas. E o amor vai nos dizer como nos devemos comportar perante a vida, no crescimento e no avanço para Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que a espiritualidade amiga seja sempre ao nosso lado, como sempre esteve. Que todos esses bem-amados nos ajudem a aceitar os problemas da vida como eles são, nos ajudem a aceitar as pessoas como elas são e principalmente que nos ajudem a aceitar-nos como nós somos. Que Jesus nos inspire o seu amor divino, para que Ele possa praticar essa arte de aceitação em todos os momentos da nossa vida. Deus nos proteja a todos. Foi um prazer estar com vocês e muito obrigado pela sua atenção.